Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Eu sou Clélia Maluf, artista plástica, aquarelista de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Falar um pouquinho, para quem não me conhece, eu tenho um ateliê aqui de pintura, onde eu atendo para vendas, onde eu trabalho, onde eu pinto, faço as minhas aquarelas, os meus painéis. Eu também trabalho com técnicas mistas, gravura, a parte de desenho com o giz pastel e bastante aquarela. E o ateliê é tudo de bom, né? Dentro de um ateliê, a gente produz e cria, que é a coisa mais gostosa. Ministro aulas, tenho várias turmas também de pintura. E aqui na região do Vale, nós somos 4 amigas, 4 aquarelistas que nos juntamos e criamos o Vale Plein Air. E hoje estou aqui com vocês, é um prazer estarmos juntos. Obrigada, Luiz, pelo convite de participar, de poder fazer uma demo aqui nesse encontro maravilhoso, que é o 12º Encontro Internacional de Aquarelistas de Paraty. A nossa aquarela de hoje, eu vou num papel da Hahnemühle Expression, com as bisnagas da White Nights. Eu tenho aqui na minha paleta. Pincéis, eu gosto muito do filete, Marco Namuro, ó. Pincéis da linha Zen, sintéticos. Esse Rafael, acho que tá bom. Se eu precisar de mais algum, aí eu pego no estojo. Bom, eu gosto da paleta grande, com espaço, não que eu vá usar tudo isso. Uma paleta reduzida seria o suficiente, mas eu gosto de preparar as minhas cores, de fazer os meus tons. Então, eu quero espaço, eu misturo, eu crio a minha cor, tá? Eu evito de usar o pigmento direto como vem na bisnaga. Eu já dei uma esboçada, eu vou mostrar para vocês. E como nós estamos aqui nesse evento maravilhoso, nesse encontro de aquarelistas aqui em Paraty, eu escolhi uma marina. Eu gosto muito de trabalhar com fragmentos. Então, é um fragmento de um barco com uma insinuação legal, um movimento bacana de água. Vou umedecer um pouco o papel, já para a parte aqui da água. Tenho sempre um retalho de papel para eu poder ir testando minhas cores, tá? Que isso facilita bastante. Tô trabalhando com um pouco do azul cerúleo, com um pouco de lavanda. Valor bem aguado, ó. E trabalho com bastante água. Se eu quiser que faça algum efeito maior, eu deixo escorrer, ó. Eu gosto bastante do irregular. E eu vou deixar absorver aqui. Se tiver com muito excesso de água, eu absorvo. É só tirar um pouco o excesso. Bom, tá bem úmido, o papel ficou abaulado, olha.
porque eu trabalhei com bastante água. Enquanto esse lado seca, eu vou pro barco e depois a gente retoma para a água, tá legal? Aqui eu já vou pôr um azul ultramar, um pouquinho mais forte, para dar o efeito mais sombreado. E eu gosto do gris também. Depois que secar, eu ponho alguns detalhes ali dentro também. Eu gosto de ir demarcando os tons que eu vou trabalhar, ó. É uma mistura de um azul hortênsia com um pouquinho de azul cerúleo. Eu aproveito enquanto tá úmido, ó, porque aí ele absorve. Eu dou só um efeito. Eu gosto muito de quando ele ainda está molhado, ó, que você quer colocar um resultado diferente, ele já absorve. Aqui já tá secando, também eu posso, olha, trabalhar com o gris e também dou uma ideia da sombra do friso do barco. Eu tô fazendo esse barco fragmentado, né? É uma parte do barco para cá, aqui tudo é água. Então eu gosto muito de efeitos não muito marcadinhos, não muito certo. Então eu gosto dos resultados que a gente consegue trabalhando com algum efeito. Vou fazendo as marcações aqui de dentro, também aleatória, nada muito definido, só uma simbologia. Vou usar um sépia também com gris, para dar profundidade aqui. Depois vou trabalhar com algum efeito. Muita água, tiro o excesso. Aqui já tá secando, tá bem seco já. Daqui a pouco eu começo a trabalhar desse outro lado. E enquanto isso, vou dar uma demarcada, deixando espaço, deixando o papel para as cordas que são penduradas, né? Então, depois lá naquele lado, eu deixo espaço para trabalhar com as cordas depois. A ideia do barco aqui já tá feita.
Depois vamos sombrear um pouco. Eu gosto agora de dar uma tirada de formas de muitas linhas. Depois eu valorizo mais. Bom, vou começar a trabalhar um pouco aqui com o efeito do barco também. Essa ideia que tem aqui da água, essa sombra, trabalhando também com o gris. Esse tom esverdeado que eu faço com o laranja, o azul. Não necessariamente eu uso o verde, mas eu faço o verde com o pigmento laranja e azul. Que é uma sombra do barco, né? Então depois eu valorizo mais aqui, bem com sépia. Vou ter a sombra do barco, que eu trabalho com um violeta, uma ideia do violeta, ó. Azul também, tá? Para ir formando um pouco e observando o corpo do barco, porque como ele é branco, nem sempre a visão fica legal, né? Então eu já tô pondo um pouco aqui para dar uma ideia e vocês já poderem sentir a imagem aqui, ó, a pintura aqui, ó. Vou deixar aqui e vou para a água. Sempre bastante, eu trabalho com bastante água, o pigmento bem diluído, para eu começar a formar esses movimentos aqui. Posso trabalhar com o pincel maior, olha. Vou pôr o maior agora. Eu vou reservando minhas áreas do papel, onde eu quero que fique mais branco, né? Eu vou reservando. E o pincel sempre úmido, eu vou colocando para tirar um pouco as formas. Depois eu vou tonalizando com os outros valores. Vou brincar com o azul, tons do azul. Eu peguei um pouco do azul hortênsia, não é um azul hortênsia, mas o tom é equivalente a uma hortênsia. Um pouco do lavanda e cerúleo. Eu vou brincando com esse movimento aqui, tá? Vou pôr um pouco até de laranja também, para vocês verem, ó. Eu gosto também do efeito do laranja. Carmim, do alizarim. E volto pro azul. Bom, agora eu vou começar a demarcar o reflexo do barco aqui na água, tá? Então, eu vou reservar a parte que é mais clara. E vou trabalhar com os efeitos desse esverdeado, do ocre,
esse efeito na água, desse reflexo do que a gente tem aqui embaixo e fazendo esse efeito aqui. O movimento da água, procuro manter, eu gosto muito desse tipo de movimento. Eu uso um pincel e com o outro eu vou aguando também, ó. Já vai formando a ideia com essas manchas. Eu vou deixar a parte do casco aqui, que é a parte clara, e vou vir com esse efeito pra cá também. Como o casco tem a inclinação, aqui também tem essa inclinação. Então, a linha vem e volta pra cá, tá? Tô pondo um pouco de amarelo-limão, um pouco do laranja, que eu gosto, e vou trabalhar com um pouco de ocre. Agora eu pus o ocre. Eu já faço umas misturas. E com o pincel úmido, também eu vou movimentando essa água aqui, ó. Onde correu muito, aí eu absorvo. Papel toalha é ótimo, né? E vou trabalhar com esses tons daqui mais fortes que vão estar aqui na água também. Um pouco do sépia, um pouco do marrom, do sépia, do marrom, do sépia e um pouco do verde, perdão. Eu gosto do verde oliva, mas como eu falei, eu não uso o pigmento puro. Eu vou sempre montando as minhas misturas. Uns efeitos mais fortes. Porque a hora que eu passo o pincel úmido, ele já vai fazendo a mistura com o resto também, ó. Então, ele já não vai ficar tão forte. Vou pôr siena com laranja. Vou deixar uns vãos para colocar o azul da água aqui também. Eu gosto desse efeito na água com um movimento um pouco mais solto. Um movimento mais pinceladas, mais irregulares. Eu acho que dá um efeito bem bacana. Fica uma aquarela mais moderna, não tão acadêmica. E eu gosto de pintura assim. Agora eu vou começar, vou pôr um pouco aqui do ocre com o laranja também, desse outro lado, ó. Um pouco mais de laranja. E faço esse movimento meio de zigue-zague, que é o movimento da água do barro que tá pra cá, né? E venho com o azul. Agora eu volto a trabalhar com um pouco
do azul, ponho um pouco do violeta aqui também. Um pouco de turquesa, que eu gosto também. Dá um efeito bacana, ó. Eu gosto do azul com o laranja, né? Eles são complementares, então eles compõem o quente e o frio, né? Bem bacana. E eu vou deixando o papel, né? E vou para esse outro lado aqui também, ó. Ele já vai compondo. Eu mexo bem o pigmento para ficar bem diluído e mais uma sopa, né? Eu trabalho depois com o pincel úmido, então se eu faço ele mais marcado, eu não consigo daí dissolver com esse efeito que eu gosto. Umas partes mais marcadas, mais fortes, outras mais fracas. É o movimento da água, né? Onde o barco está mais perto, que a água tem mais movimento, onde tem a corda do barco, né, caída aqui na água também. E eu vou integrando esse movimento de zigue-zague aqui, né? Colocar um pouco do carmim. Olha como o resultado é bem bonito. Tá mais molhado, né? Tá mais úmido aqui o papel, então aqui ele vai reagir diferente. O pigmento aqui reage diferente, mas eu gosto também. É uma sobreposição de camadas, né? Que eu vou fazendo na aguada, eu não vou trabalhar até lá, vou deixar ali esmaecendo. Assim como para cá também, vou deixar essa luminosidade, essa abertura aqui, para o meu foco ficar exatamente aqui onde eu quero. Meu ponto ouro vai ser para cá, então eu vou deixar todo o meu movimento para cá também. Agora eu começo a pontuar alguma coisa que eu queira chamar mais a atenção. E com o pincel úmido, do mesmo jeito, tirando só o excesso, eu vou aguando. É uma dança, né? Essa água é para bailar, para dançar, ficar uma coisa assim bem gostosa. Brinco aqui com o verde também, que é um efeito na água, de um reflexo. Eu brinco com ele aqui também. O verde oliva com sap green.
Alguns movimentos do zigue-zague eu mantenho, mas eu suavizo para as pontas não ficarem marcadas. E aqui vai secando e eu já vou trabalhar um pouco mais aqui também. Agora eu vou pegar o verde Vessi, Sap Green e o verde oliva. E vou brincar um pouco desse lado para cá. E ocre também. O ocre e o laranja sempre bem-vindos. São os efeitos que a água tem, né? Os reflexos do que tem perto, do que tem embaixo, do que tem em cima. Se é uma árvore que esteja por perto, se é um efeito do céu. E agora eu venho com o pincel só com água. Eu preciso só tomar cuidado para não trabalhar muito a água e pouco pigmento, que é para não perder a transparência. Então, sempre dosando tudo isso, pondo um efeito maior lá, um efeito maior aqui perto das cordas, porque a corda ela é clara e o que vai dar a ideia dela? É o contraste, é o que tem atrás dela, embaixo dela. Então, eu trabalho a água que a minha corda aparece. Então, é sempre o efeito do contraste, né? Vou com um pincel maior. E minha água vai tomando forma, né? Aqui o pincel eu não limpei. Ela pegou o tom que estava aqui no pincel, mas não tem problema. Vou trabalhar mais o azul desse outro. Agora eu trabalho com o pincel um pouco mais em pé, que eu vou dando um pouco do movimento aqui da água. Que é onde está o barco, né? E eu ganho um movimento um pouco mais forte. Brinco com o azul, com o verde, tons do verde, sépia. Quebro um pouco as linhas, deixo irregular. Já vou trabalhar um pouco mais com os fios, com as cordas, com algum detalhe.
e vou diluindo para cá, para acabar em nada. Uma água mais suave. E já vou começar a trabalhar nos elementos aqui da corda e desse pneu. Bom, agora eu vou demarcar aqui esse pneu. Também não vou fazer muita coisa. Lembrando que o que eu vejo de um lado, eu vejo lá a parte de fora, do outro eu vejo a parte interna, né? Eu já dou a ideia desse pneu, né? Tenho a parte de sombras, o pneu faz a sombra do que está embaixo dele, dentro dele aqui. Esse lado aqui também aqui dentro, porque aí eu separo ele do barro. Embaixo da corda também eu vou ter sombra, eu vou trabalhar com violeta e com ultramar. Papel sempre para ir testando, né? Pra gente vendo o tom que a gente quer. Sombra, um efeito. Sombra. E aqui eu vou brincar com a corda. Como ela é clara, os tons que eu coloco já sombreio. Aqui eu tô com o pincel filete, eu trabalho com ele mais em pé, ó, que é um pouco também da sombra, desse movimento que tem aqui na água. Ele dá uns detalhes bem soltos, porque eu gosto de trabalhar com ele em pé. Fica bem aleatório, bem à vontade, ó. Eu acho que isso é que é a ideia de deixar uma coisa bem solta, ó. E para assinar também eu uso esse pincel. Vou pegar um pouco do azul, um pouco aqui do violeta. E vou assinar aqui desse lado. Então, pessoal, aqui está minha praia, meu barco, em homenagem a Paraty, ao 12º Encontro Internacional de Aquarelistas. Um beijo para todos vocês e, se Deus quiser, até o ano que vem.